Na Vingança do Sith, Anakin Skywalker se depara com o maior estresse que ele já teve em sua vida. Com a possível iminente morte de Padmé, sua esposa, Anakin fica sem saber o que fazer. Apesar de ter prometido nunca mais deixar uma pessoa que ele amasse morrer novamente, Anakin parecia não ter muita opção. Parecia que toda direção que ele olhava, ele não tinha em quem confiar. Mestre Yoda não conseguia ajudar ele com nada. O único conselho que Mestre Yoda deu para Anakin foi dizer para ele aprender, deixar as coisas entrar e sair de sua vida. Tudo morre, até as estrelas. Sinceramente, coisas que Anakin não queria ouvir. A sua outra opção, provavelmente a única que Anakin tinha, pelo menos ao seu olhar, era se tornar um mestre Jedi. Se tornando um mestre Jedi, Anakin ia ganhar acesso à área restrita da Ordem Jedi. Arquivos que só o mestre tem acesso. E ainda assim, pelo menos no ponto de vista de Anakin, os Jedi não reconheciam o seu esforço. Ele era aquele ponto na Vingança do Sith. Não só o Jedi mais poderoso que existia na galáxia, o próprio Mace Windu e Mestre Yoda já admitiram em privado, Anakin era o mais forte naquele instante. E o pior, ele não parava de ficar mais forte, não parecia ter limites. Os Jedi sabiam disso. Ele era o mais forte. Anakin também tinha recentemente matado o Conde Dooku. Ele salvou o chanceler da República, ele salvou o Palpatine, ele salvou Coruscant da invasão de Grievous. O seu esforço era claro, pelo menos pra ele. E realmente, de um certo ponto de vista, Anakin fez demais pelos Jedi. Ele fez o que talvez 10 Jedi não conseguiriam fazer. E então, na hora que Anakin mais precisava da ajuda dos Jedi, os Jedi rejeitaram ele. Anakin precisava somente ser um mestre Jedi, nem mesmo pelo título, mas pelo acesso restrito lá na Ordem Jedi dos arquivos. E os Jedi disseram pra ele em sua cara, não. Essa situação toda foi algo muito sensível para Anakin. Obi-Wan tinha conhecimento de uma parte da personalidade de Anakin que praticamente nenhum Jedi sabia, e a parte da lealdade. Obi-Wan disse que noções e palavras como a paz, a justiça não significam muito para Anakin. O que Anakin valoriza é a lealdade das pessoas. Ele valoriza os seus amigos e as pessoas que ele ama. E aqui a gente tem uma Ordem Jedi que Anakin, ao seu ponto de vista, novamente, ele pensa que ele fez tudo, ele deu o seu melhor e se esforçou o máximo por essas pessoas, o máximo para acabar com essa guerra. E de recompensa, a única coisa que ele ganha é um nada. Ele não conseguiu nem se tornar um mestre Jedi. E aqui do outro lado a gente tem Obi-Wan Kenobi, que é supostamente um dos melhores amigos de Anakin, como um irmão para ele. E em relação a Obi-Wan, Anakin também sabe que não pode confiar muito nele. Se Anakin pedisse ajuda para Obi-Wan, ele ia dizer não. Se Anakin contasse sobre o seu relacionamento com Padmé, Anakin sabia que Obi-Wan ia dedurar ele. Pessoalmente eu não concordo com Anakin, eu acredito que Obi-Wan ficaria do lado dele, mas esse era o ponto de vista de Anakin. Ele não podia confiar em praticamente ninguém, exceto talvez uma pessoa, o chanceler Palpatine. O chanceler Palpatine tinha sido mais que um irmão para Anakin. Ele era uma espécie de pai e ao mesmo tempo um mentor. Tudo que Palpatine falava que ia acontecer, acontecia. Foi graças a Palpatine que Anakin conseguiu pelo menos um assento no Conselho Jedi. Enquanto do outro lado, seus supostos aliados, os Jedi, rejeitaram ele o seu título de Mestre Jedi. Isso já estava parecendo uma amizade muito inclinada só para um lado. O único verdadeiro amigo que Anakin parecia ter nessa galáxia era o Palpatine. E isso se intensificou ainda mais quando lá na Vingança do Sith, durante a ópera, Palpatine contou para ele uma história muito misteriosa. A antiga lenda, a tragédia de Darth Plagueis o Sábio. Palpatine disse que esse tal de Plagueis, o cara era tão monstrão que ele conseguia controlar a vida e a morte das pessoas. Ele evitava os que ele realmente gostava, os que ele amava de morrer, e conseguia também trazer as pessoas que já se foram, as pessoas na morte, de volta à vida. Era quase mágica. Anakin precisava saber como aprender esse poder. Mas Palpatine revelou um pequeno porém. Esse poder pode ser 100% aprendível por qualquer pessoa, mas não através dos Jedi. Depois de descobrir essa tragédia de Darth Plagueis, Anakin até mesmo perdeu um pouco do interesse em se tornar um mestre Jedi. Em sua mente, sabendo dessa possibilidade, que alguém tinha descoberto esse poder. Claro, não através dos Jedi, mas só de saber que esse poder era possível, isso já era a maior esperança que qualquer pessoa já tinha dado a ele. E novamente veio do seu mentor e figura paterna, Palpatine. Dividido entre os Jedi e esses supostos poderes do lado sombrio que eram tão fortes, traziam pessoas de volta à vida, evitava as pessoas que ele amasse de morrer. Anakin ficou dividido, os Jedi não ofereciam nada, mas o lado sombrio parecia oferecer tudo. E no momento dessa maior divisão de Anakin, esse maior conflito interno,
Será que o lado sombrio é melhor? Será que o lado da luz ainda presta? Nesse pior momento, o pior acontece. O seu irmão, que devia ter ficado ao seu lado, Obi-Wan Kenobi, ele decide embarcar em uma missão que vai separar ele do seu aprendiz Anakin por só Deus sabe lá quanto tempo. Obi-Wan decide ir para Utapau, algo que o próprio Anakin já tinha pedido para ir no lugar dele. E como tudo na vida, Anakin também foi rejeitado esse pedido quando ele trouxe informações que o chanceler tinha pedido que ele pessoalmente liderasse a campanha contra Grievous lá em Utapau. Os Jedi também rejeitaram esse pedido e enviaram Obi-Wan Kenobi no lugar. E essa cena que a gente vê na Vingança do Sith pode parecer não ser muita coisa, e pra quem não sabe, o momento que Obi-Wan vai pra Utapau é a última vez que Anakin e Obi-Wan conversam como amigos, e esse momento é provavelmente a última chance que Anakin tinha de não cair pro lado sombrio. O livro da romantização da Vingança do Sith explica exatamente o que Anakin estava pensando quando ele viu as naves no lugar, os clones entrando e Obi-Wan se preparando para ir embora, especialmente nesse momento que era tão difícil para Anakin. Eu vou ler para vocês aqui a descrição do livro sobre o que passava na mente de Anakin. Ele nem conseguia acreditar que ele não estava indo junto com Obi-Wan. Não era porque ele realmente queria muito ir com Obi-Wan para Utapau, apesar que isso seria um grande alívio, tirar ele dessa bagunça política que agora sugava ele em Coruscant. Mas como ele poderia deixar Padmé agora? Ele nem mais se importava em ser o Jedi que capturaria Grievous, apesar que tal acontecimento certamente faria dele um mestre Jedi, mas ainda assim, ele nem sabia mais se precisava ser um mestre Jedi para começar. Através de longas horas de meditação na noite anterior, ele estava começando a sentir uma verdade profunda dentro da força, uma realidade submersa, como um sarlacc escondido nas areias brilhando pelo sol do treinamento Jedi. E lá dentro escondido, ele sentia que estava todo o poder que ele ia precisar em sua vida. Então, não era que ele não queria ir com Obi-Wan Kenobi, era mais pra, inexplicavelmente, ele queria que Obi-Wan ficasse com ele. Existia um vazio frio no seu peito e ele estava com medo que em breve esse mesmo vazio estaria cheio de mágoas e arrependimentos. Mas é claro, Anakin sabia que não havia chances de Obi-Wan não ir para Utapau. Ele seria o último Jedi na galáxia a desafiar uma ordem do Conselho Jedi. Essa não foi a primeira vez, mas naquele instante, Anakin desejava que Obi-Wan Kenobi pudesse ser um pouquinho mais parecido com o falecido Qui-Gon Jinn. Apesar dele ter conhecido ele por apenas alguns dias, Anakin quase conseguia ver ele nesse instante, inclinando sua cabeça para falar com a sua voz calma e gentil, instruindo Obi-Wan Kenobi para manter vigilante as correntes da força viva, manter a sua mente no presente. Fazer o dever, Obi-Wan, não é o mesmo que fazer o correto. Mas Anakin não podia falar isso. Apesar dele já ter passado todos os testes Jedi, para Obi-Wan Kenobi ele ainda era um aprendiz e não um mestre. E tudo que Anakin conseguiu dizer para ele foi: "Eu tenho um péssimo sentimento sobre isso, mestre." O resto do diálogo entre os dois acontece muito parecido com o que a gente vê nos filmes. Claro, com algumas coisas a mais. Obi-Wan diz pra ele não se preocupar muito, que eles já foram várias vezes em missões sozinhos, Anakin sozinho, Obi-Wan sozinho. E no final sempre deu certo, mas dessa vez a gente sabe que não deu certo. No momento que Anakin mais precisava, Obi-Wan Kenobi estava parando o General Grievous lá em Utapau. Enquanto isso, em Coruscant, Palpatine entrava na mente de Anakin. Mas deixe aí nos comentários, você acha que tudo teria realmente sido diferente se Obi-Wan tivesse ficado com Anakin em Coruscant? E se você gostou do vídeo, esteja presente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.